Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme, amor, Ele é meu grande amigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Só em Deus fortaleza encontrei para vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei, Ele sempre, sempre, sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Obrigada, Wilson. Essa música, ela me faz lembrar essa música tão linda que, meu Deus, como nos traz lembranças tão maravilhosas, até mesmo da infância, porque é uma música que nós já cantamos tanto, sentindo a presença de Deus, o colo de Deus. Que maravilha, que graça tão grande. Me faz lembrar deste Salmo, Salmo 27, no versículo 6. Olha que lindo. Bendito seja o Senhor, que ouviu a voz de minha súplica. Nele confiou meu coração e fui socorrido. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Por isso meu coração exulta e o louvo com meu cântico. O Senhor é a força do seu povo. Salvai, Senhor, vosso povo e abençoai a vossa herança. Sede seu pastor, levai-o nos braços eternamente. Que lindo esses versículos, né, Rosário? Que coisa mais linda. Traz ânimo pra gente, né, Traz Padre? ânimo, porque a gente consegue entender que, de fato, nós não estamos sozinhos. Nós somos conduzidos pelo pastor. E nos momentos de desânimo, nos momentos de aflição, basta que nós olhemos para esse pastor e confiemos e acreditemos, né? É aquela palavra que Santa Teresinha falava tanto, né? Abandonar-se nos braços de Jesus. Exatamente. Abandonar-se nos braços de Jesus. E essa música, quando você começou, né? Só em Deus o repouso encontrei. Às vezes tão cansados, fatigados, e às vezes não é aquele cansaço físico, que você se deita na cama, dorme uma noite inteira e acorda renovado. É outro tipo de cansaço, que é só nele que a gente encontra esse repouso. Tanto que nosso Senhor vai dizer também em outra passagem, vinde a mim,
Vós todos que estáis cansados e sobrecarregados com os vossos fardos, que eu vos darei o descanso. E olha, Padre, nós não estamos sozinhos no verdadeiro sentido da palavra, porque nós temos duas queridas amigas hoje que vêm nos ajudar. A gente já falou, né? A Marilda Sene, que todo mundo já conhece, que está conosco, e a Vitória Andreata hoje, que está conosco também, né? Essas duas queridas amigas que vêm nos ajudar. Você já tem o microfone aí? Já. Já está com o microfone. Então, a gente vai conversar com elas, porque hoje a nossa proposta, Marilda, Vitória, foi perguntar para os nossos queridos, queridinhos e queridinhas, como eu sempre falo, o que está desanimando a vida de vocês. Semana passada nós fizemos um programa rezando justamente com as pessoas por esse ponto, né? E foi muita participação, mas muita participação mesmo. E a gente vê que as pessoas estão necessitando dessa ajuda. Então, por favor, Marilda, você que já está acostumada aqui, já está no nosso Meio. no nosso meio, o que é o desânimo? Então, primeiro, bom dia. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Né, Padre Márcio, como está? Rosário, estava com saudade. Também, com a Marilda. Vitória aqui hoje. Gente, desânimo, a palavra desânimo vem de falta de ânimo, né? Então, nós estamos com desrespeito, a gente está com falta de respeito, não é? Nós estamos... quando a gente entende que existe a negativa de algo, a gente coloca aí o prefixo des, né? E o que é ânimo? Ânimo tem a ver com alma. E o que é a nossa alma? Né? Estava ouvindo você cantar aí lindamente, o Padre trazer a palavra do Senhor no Salmo, que anima a nossa alma. Mas há muito tempo a gente já vem falando o quanto que as nossas emoções estão adoecidas, o quanto que os nossos valores estão distorcidos. E essas emoções adoecidas, esses valores distorcidos, vão minando a nossa alma no dia a dia. A palavrinha autoconhecimento, né, Rosário, que a gente fala sempre. Tem que entrar esse autoconhecimento. É justamente isso. Se eu não tenho a identificação do que está tirando a minha alegria de viver, o que está realmente machucando a minha alma, fica difícil eu trabalhar contra. E aí nós temos algumas coisas para a gente ponderar. Porque nós temos as pessoas que não acreditam em Deus, né? Então, é fácil entender que uma pessoa que não tem um suporte espiritual não tenha ânimo. Agora, e aquelas pessoas, inclusive entre nós, que acreditamos, que ouvimos a palavra, que muitas vezes participamos da Eucaristia, dos sacramentos, por que a gente está desanimado? Porque o nosso público é esse público, né? Muita gente, porque quando a gente pergunta, eles respondem, sabe, Vitória? Eles respondem imediatamente e respondem em tom de súplica, em tom de petição, assim, de misericórdia, pedindo a misericórdia de Deus, né? E aí vem, se eles pedem para a gente, né, no contexto aí de igreja, porque todos nós fazemos parte da igreja, eles acreditam na igreja. Então, o que está faltando para o nosso povo, o povo de Deus, se animar? Eu acho que a nossa reflexão pode ser em cima disso. Porque nós estamos no mundo e, infelizmente, a gente está se comportando como sendo do mundo. E o Senhor nos fala que a gente tem que estar no mundo, mas não ser do mundo. E aí eu quero trazer essa reflexão. O que no seu dia a dia mina a sua esperança, a sua fé? A hora que a gente começa a trabalhar esse autoconhecimento, entendendo quais são as fragilidades do nosso dia a dia, que não nos deixa ter esperança nesse Senhor, que não nos deixa proclamar Jesus como Senhor realmente da nossa vida, talvez a gente esteja no caminho de encontrar essas respostas.
E é isso que a gente vai fazer hoje, né, Padre Márcio? Exatamente. E olha, é tão bom recebê-la, Marilda, junto de nós. E hoje, Vitória, recebê-la também. Que felicidade. E eu queria até, inclusive, pedir, né, Rosário, que a Vitória se apresentasse para nós A gente quer conhecer um melhor. pouquinho mais da Vitória, né? Sim, sim. Você está com o microfone. Tô. Pode falar. Tá, tinha me esquecido. Bom, meu nome é Vitória, então, né? Eu, há alguns anos atrás, muitos anos, já mais de 10 anos, comecei a estudar teologia. Teologia. Teologia, padre. Um caminho bastante... Sou advogada de formação, sou mãe de família, tenho 2 filhos, um deles está aqui me acompanhando, o Marco. E busquei estudar para compreender mais, né, as razões da nossa fé. Porque às vezes no mundo de hoje a gente precisa dar razões não só para evangelizar, mas também para sustentar a vivência da nossa própria fé. Então, depois de 9, 10 anos, eu depois da graduação fui para o mestrado, para o doutorado, escrevi sobre a espiritualidade laical, que é, né, a espiritualidade do leigo, esse leigo que vive no mundo. Então você fez a graduação em teologia? Eu fiz, na verdade, 11 disciplinas da graduação. Depois você fez... Aí quando eu vi que aquele era o meu caminho, né, era a minha vocação, fazia parte da minha missão, eu comecei mestrado e do mestrado eu fui, né, seguir ao doutorado. Poxa vida, que bacana, né? Publiquei um livro, padre, né, que é esse Caminho. aqui, A Espiritualidade Laical, a Santidade no Cotidiano. Trouxe um de presente para vocês hoje, para Rosário, para o senhor. Obrigada. Muito obrigado. Então, é justamente assim, a pesquisa, ela vem a responder essa questão, né? Como viver a espiritualidade, como viver a nossa fé nos dias atuais, né? Então, muito dentro desse contexto, dessa pergunta, esse desafio, né? Diante não só dessas realidades externas, mas internas também, né? Do desânimo, às vezes da depressão. Então, foi bem interessante, assim, tem me ajudado muito, né? Tenho partilhado muito da pesquisa. E a gente pode dizer, Vitória, que homens de Deus, na Sagrada Escritura, até mesmo na vida dos santos, eles também experimentaram essa realidade de desânimo, né? A gente consegue encontrar na vida deles isso também. Não é só nosso, né? Isso é um caminho muito bonito, porque a gente vê que a luta, a ascese, né, esses desafios fazem parte da nossa espiritualidade, né, cristã. Nossa espiritualidade, sobretudo, vivê-la no mundo. Então, a nossa espiritualidade, quando a gente fala em espiritualidade, que é um dos termos mais vagos da linguagem religiosa atual, né, define espiritualidade, é muito difícil. Mas nessa descrição do termo espiritualidade cristã, não podem faltar 3 elementos. Primeiro, que é um modo de viver, é uma nova vida. Segundo, que é fruto de uma intensa vida espiritual, com Cristo através do Espírito Santo. E o terceiro elemento, e aí entra, né, que ela necessita de tradução concreta na realidade humana, histórica do ser humano. O que quer dizer isso? Que a nossa realidade, aquilo que nos circunda, quem somos, a nossa condição social, as nossas características, as nossas dificuldades, e não só isso, mas as emoções interiores, né? Tudo isso integra a nossa espiritualidade. Tudo isso integra. Então aí entra justamente essa questão, né? Como vencer o desânimo? Vencer o desânimo faz parte de viver uma autêntica espiritualidade cristã. O cristão do mundo de hoje está chamado a vencer isso. Porque a Marilda falava, né, ânima, desânimo, a ânima, né, de ânimo é a alma, né? Como Deus vai nos dar as graças se nós humanamente não estamos dando um elemento humano para que Ele transforme? Ele precisa, é dom, a espiritualidade é dom e tarefa. É graça de Deus, mas é luta nossa. Então, eu tenho que negar meu sentimento? Não, não é negar, mas é não consentir com ele. É buscar ajuda, não ficar naquilo, não ficar se vitimizando,
não ficar se justificando. Deus quer a nossa plenitude espiritual. Mas essa plenitude espiritual precisa da nossa plenitude humana. Primeiro a mulher, depois a santa. E é tão interessante essa fala da Vitória, que vem justamente em cima do que a gente vem trabalhando há muito tempo aqui, Vitória, que é a questão do autoconhecimento e a autoconsciência. A gente só vai enfrentar aquilo que a gente conhece. E aí, nós, cristãos, precisamos aprender a olhar no espelho, olhar de frente, olhar sem medo e sem subterfúgios. O que a gente percebe no cotidiano é que, infelizmente, a gente vive muito no faz de conta. Como o mundo está muito desafiador, a gente sabe disso, a gente não quer enfrentá-lo de frente. As luzes e sombras que todos nós temos. E isso é socrático, é filosófico, é teológico. O quanto que a gente tem que realmente estar de frente com as nossas luzes e as nossas sombras. Porque a partir disso a gente consegue colocar luzes nas sombras. Né? E essa fala da Vitória, ela vem muito de encontro e é muito interessante os anos de estudo que ela tem, né? Que fala também da grandeza da nossa fé. O quanto que a gente precisa mergulhar nesse conhecimento e o que, infelizmente, a grande maioria dos cristãos, a grande maioria dos católicos, vive uma fé superficial. E às vezes, né, Marilda, é importante que a gente tem que se cuidar, porque não só superficial, mas uma fé de evasão, uma fé de fuga. Então, eu preciso sair desse mundo, tudo no mundo me causa desânimo, ok, mas nós leigos, especialmente os leigos, somos chamados a transformar, ser o fermento na massa, a luz no mundo. Então, e para sermos isso que estamos chamados a ser, o que devemos fazer? Vida espiritual, cultivo da nossa vida, crescer cada vez mais em intimidade com Deus nosso Senhor, vida de oração, vida sacramental, direção espiritual, ascese, vivência das virtudes, mas vida humana. Essa espiritualidade precisa ser traduzida no mundo. Precisamos exalar esse perfume de Cristo no mundo. Não só usando palavras, mas através do nosso testemunho, através animando as pessoas, trazendo esperança em um lugar onde não há esperança. A oração de São Francisco, que eu seja levar onde há ódio, onde não há esperança. E isso deve começar por nós, dentro da nossa alma. E oferecendo a Deus. A gente não ama porque a gente tem vontade, às vezes, de amar. É porque a gente deve amar. E Deus vai suplementar com a graça dele. Mas Ele quer que demos também o nosso passo. Porque é liberdade humana e dom de Deus. Né? Então, acho que era Rosário que falava no início, né? Não o padre que estava na meditação. Quer dizer, o abandono em Deus, né? Esse abandono em Deus é importante que tenhamos a consciência que existe um aspecto passivo de deixar-nos, mas ativo. O abandonar-se em Deus não significa cruzarmos os braços. Ao contrário, fazer todo o nosso possível para que Deus possa fazer o impossível através de nós. Porque se nós não fizermos a nossa parte, Ele não consegue, Ele não vem com toda a dele. Então, e essa é a realidade, né, do amor de Deus por nós, que respeita a nossa liberdade. Então, e a gente vê hoje, olha, aprendendo com elas, né, que vem Vitória e nossa Marilda que vem falar tudo sobre isso, eu estava pensando aqui na Associação do Senhor Jesus hoje. Hoje completamos 42 anos da obra, da existência da obra. E é justamente para isso que essa obra começou. Nós começamos para poder levar esse amor de Deus, para ser farol, né? Para ser farol iluminando a vida de tanta gente. E hoje, mais do que nunca, Padre Márcio, Marilda, Vitória, Wilson também, que está conversando aqui com a gente, né, Wilson? A gente sente que as pessoas estão doentes demais, adoecidas demais, para sozinhas encontrarem
esse autoconhecimento, né, Marilda? Por isso que a gente está aqui. Perfeito. E aí a gente vê a misericórdia do Senhor, né? Papa Francisco tem uma fala que eu gosto muito, ele fala assim: nós estamos vivendo uma curva da história da humanidade e nós não sabemos o que tem após essa curva. Isso mesmo. Né? Então, se a gente falar em antropologia, o que é antropologia? É o estudo da evolução social, dos relacionamentos sociais que a gente vai trabalhando aí. Antropologicamente, nós vivemos hoje uma realidade única. Nunca se teve tanto conhecimento tecnológico. Nós nunca tivemos tanta quantidade de informação. Mas, infelizmente, nós não cuidamos da qualidade dessas informações. Nós falamos muito do pensamento consciente, né? E o que é o pensamento consciente? Resgatando aí, nesse contexto da necessidade de nos animar. Cada vez que a gente fica no nosso pensamento automático, nós estamos onde? Na nossa herança genética e psicológica. E o que acontece? O quanto que as nossas famílias vêm adoecidas há tanto tempo. Então, nós herdamos muitos comportamentos inadequados, muitos pensamentos desanimadores. A gente está cuidando de pais idosos. Então, a gente tem várias coisas na nossa herança genética e psicológica aí que nos traz desânimo. Aí nós temos a nossa própria vivência e experiência. Se eu tenho aí 30, 40, 50, 60 anos de vida, eu tenho esse tempo todo de vivências e experiências que muitas vezes foram frustrantes. E eu tenho que lidar com isso. Eu queria estar hoje no patamar X e estou no patamar Y. Eu queria que a minha família estivesse de uma determinada forma, mas ela não está. A gente lida com frustração todos os dias. E aí nós vamos também para essa formação e educação. Qual é o conteúdo que nós estamos alimentando a nossa mente, os nossos pensamentos diários? Então, o que a gente precisa? A gente precisa aprender a trazer conteúdo de qualidade para a nossa mente. A gente precisa estudar a palavra que o Senhor nos deixou aí, é palavra com P maiúsculo, que é o quê? É algo diferente, é algo único. Por isso que eu exaltava tanto essa dedicação da Vitória de estudar a teologia. O que é a teologia, gente? É realmente mergulhar no que é Deus, para que possa trazer as informações que a gente precisa hoje. E quantos teólogos a gente tem, né, Vitória? Tão poucos que realmente estão dispostos a trazer essas informações que a sociedade precisa. E de uma forma acessível. Sem dúvida. Porque senão perfeito. Sem complicar, né? Sem complicar, né, Rosário? É justamente, Deus não é para complicar. Como a Vitória fez hoje com a gente aqui. Perfeito. E aí eu vou chegar lá. Quantas oportunidades ou quantos programas nós temos para fazer isso que a gente está fazendo aqui, de ter esse bate-papo para não complicar e para explicar, né? Então, é isso. Eu tenho esse contexto do pensamento automático que normalmente está me desanimando. E o que eu preciso? Pensar conscientemente o que pode me animar. Pensar conscientemente, e aí eu volto, entender o que está me desanimando, entender esse pensamento automático que está minando as minhas forças. Para combater. Justamente, para combater, para criar situações de neutralizar esses pensamentos. É nessa linha que a gente precisa trabalhar. Pensar conscientemente para criar tudo isso que a Vitória está dizendo. Essa oportunidade de fazer o nosso ordinário, mas de forma competente, de forma a confiar que Deus vai fazer o extraordinário. Eu tô Padre perdida Márcio. com tanta mulher aqui. Tô chamando seu filho para participar da roda aqui, né? E o Wilson está aí para te ajudar, Padre. Mas eu dei uma risada, na verdade. Até vocês olharam assim, porque sabe, a Rosário me falou uma coisa que me fez lembrar de algo e eu ri sozinha, até me desculpem. A Rosário falou assim, de uma forma acessível. E é verdade. Eu tava Não no me lembrando, teologuês, né? Estava me lembrando de uma historinha que a gente ouvia, eu ouvi de um professor de homilética no curso de teologia, que a senhorinha chegou na missa e ela disse assim, meu Deus, ela ouviu o padre falar, tal, chegou em casa assim e falou, nossa, como aquele padre fala bonito, aquele padre fala muito bonito. Aí a mãe, mas o que ele falou? Ah, eu não entendi nada, mas ele fala bonito. E às vezes é isso, quando não é acessível, né? Não é, tem que se falar de uma forma
que de fato seja o alimento. Eu acho muito bonita essa forma como a associação ela pensa na sua grade, porque o nosso povo é um povo que entende o que está sendo dito aqui. E a gente gosta disso, né, Rosário? Ah, gosto demais. Gosta disso. Olha, a própria devoção das mãos sanguentadas é uma linguagem que o povo entende. Vem tocar em mim, vem Jesus, vem curar o meu coração. E o sofrimento é entendido por esse povo que sofre, né? Esse povo que sofre entende. Aliás, eu quero convidar você, viu, meu queridinho, minha queridinha, liga. Liga porque daqui a pouco a gente vai colocar na prática, como a Vitória falou, a gente vai viver aqui, né? No terço das mãos sanguentadas e na adoração ao Santíssimo Sacramento, para a gente não ficar paradinho, né? Só esperando, a gente vai ao encontro, né? Então liga agora, o número está aí na sua tela, 1938719620. Não deixa para ligar na última hora que não dá para ler seu nome. A gente quer colocar o seu nome aqui. As pessoas, nós vamos ser chamados pelo nosso nome quando a gente for, né? Quando a gente for lá diante de Jesus. E a gente vai mostrar aqui 2 WhatsApps que já estão chegando nesse sentido para as nossas 2 queridas aqui esclarecerem. Vamos ver, Bruninha, bota aí para a gente poder partilhar. É o Roberto que está conosco, a paz e o amor de Jesus para todos, amém, né? O que nos causa desânimo é a situação financeira que estou passando. Tenho pedido muito a Deus na Santa Missa. A Rita Aparecida, então, em nome do perfil do Roberto, mas deve ser o esposo. Então, a Rita está colocando essa situação específica financeira. Vamos ver o próximo aí? Agora é a Maria Cristina. Eu confio em Deus. Estou passando por um momento de muita luta. Descobri um câncer há 6 meses. E às vezes fico desanimada, não porque não confio em Deus, mas porque às vezes bate esse desânimo por causa da situação. Então vão se revezando aí, Marilda e Vitória. Bom, Olha, duas situações que são as que mais nós recebemos aqui, Vitória. Uhum. É a situação financeira E a saúde. e a saúde, física ou espiritual, né? Eu vou escolher a segunda pergunta porque eu tenho exemplo, um caso de vida para citar. Mas a questão da saúde, né? Às vezes me deixa bater pelo desânimo, né? Então, me parece que o primeiro passo é aceitar. Eu vou ficar desanimada, naturalmente eu vou ficar triste, eu vou ficar desanimada. Mas a questão é, o que eu vou fazer com esse meu desânimo? Eu vou acolher, eu vou ficar me vitimizando, porque eu tenho motivos para estar mal, afinal de contas. A pessoa fica... Um câncer, né? Um câncer, né? Ou não. Então, e essa resposta que eu vou dar diante da dor e do sofrimento, que é inerente a toda a vida humana, faz parte. O sofrimento é como uma sombra que tá sempre... Nos acompanha. Não tem vida sem sofrimento. Nos acompanha. Ou não, é a resposta de amor que eu estou dando a Deus. Então, quando eu resolvo levantar da cama um dia que eu não estou com vontade, ir ao encontro do irmão, fazer meu trabalho com excelência, buscar fazer o melhor possível, eu estou amando a Deus. Amar no dia a dia, amar no ordinário, é viver a santidade no cotidiano, gente. Isso é ser santo. Levantar da cama quando não se tem vontade, isso é santidade. Como a Maria Cristina falou, né? Que ela não tem. Desânimo. E aí eu trago um exemplo da minha mãe. Minha mãe tem 81 anos, enfrentou um câncer de mama e agora está enfrentando um câncer de bexiga com 81 anos. E ela diz, Vitória, tu vês, né? No meu primeiro câncer, eu tive a oportunidade de começar a nadar. Eu nunca fiz esporte na minha vida e comecei a nadar. Me tornei uma atleta da natação. Que graça. E depois ela parou. E agora com os 81, que ela teve o câncer de bexiga, não tem relação com o de mama, mas ela diz, agora também a oportunidade de voltar a nadar novamente. Ela está morando no Rio atualmente
E ela entrou na equipe do Fluminense de natação master. Com 81. Com 81. Com 50 ela começou a nadar e a competir. E com 81, ela foi morar no Rio, casou, né? Casou novamente, né, depois de viúva, e agora está participando da equipe de master de natação. Então, tu vê, a doença me trouxe duas grandes oportunidades. Então, é aquela coisa da autoconsciência, né, também do autoconhecimento, mudar o nosso mindset. Então, de algo que a doença, a dor, o sofrimento, passasse a ser uma oportunidade. Né? Deus sabe tudo, Ele passou por tudo isso. Então, por que Ele permite algumas coisas nas nossas vidas? Então, a gente viu aqui, muito oportuno esse exemplo para nós, né? De uma queridinha, né? Sempre eu chamo mais de queridinha os meus idosinhos, sabe? Que eu amo. De coração, da quarta idade, na quarta idade, ela dando exemplo para nós aí, né? E daqui a pouquinho a gente vai ter oportunidade de pedir a Deus essa força, essa coragem, né? Na prática, no terço e na adoração. Por favor, participa. É benefício para você fazer essa ligação. Agora, Marilda. Financeiro. O que a gente precisa entender? Situação financeira, qualquer um de nós pode passar a qualquer momento e existem milhares de pessoas no mundo passando. Né? Porque quando a gente pensa no financeiro, a gente pensa em recursos. E quantas pessoas sem recursos no mundo todo? Na linha da miséria, né? Na linha da miséria e por N motivos. Então, na situação dessa nossa querida, né? Que não sabemos se é queridíssima ou queridinha. Mas, de qualquer forma, uma querida que está aqui com a gente, né? A Rita. Qual é a causa dessa situação financeira? É um desemprego? Normalmente, né? Justo. E aí, vamos lá. Será que eu não posso me reinventar profissionalmente? O que está faltando para eu dar a guinada que eu preciso? Porque nós temos situações em que a gente estava falando na linha da miséria, onde as pessoas não têm recursos e assim por diante. É o seu caso? Aí nós podemos buscar auxílio. A tua rede de auxílio, você está potencializando ela, Rita? Primeira coisa. Para quê? Para que você não passe mais necessidade do que o necessário ali, né? Uma situação desafiadora. Mas outra coisa é essa questão profissional. A gente vem colhendo o que a gente plantou nos últimos 5, 10 anos. Então, de repente, uma coisa que eu falo muito, principalmente nas minhas aulas para o pessoal da área financeira, da área profissional, nós estamos numa transição de carreiras. As profissões que nós tínhamos ontem, nós não vamos ter amanhã. E a gente precisa estar antenado em relação a isso. Nós precisamos saber também se a nossa profissão ela tem futuro ou não. Então, entender a causa realmente da situação financeira da Rita seria importante para ajudá-la a fazer essa guinada. Mas o que você precisa? Primeiro, as necessidades básicas. Buscar na tua rede de apoio o apoio que você precisa, inclusive na igreja. Nós temos os vicentinos e assim, na hora justamente. veio na cabeça. Então, isso já vai te trazer mais ânimo. Aí nós temos outro contexto nessa questão financeira, que é o quê? Uma palavrinha que, infelizmente, pega muita gente. Orgulho. Muitas e muitas vezes a gente não quer pedir ajuda. A gente não quer pedir ajuda nem para os familiares, a gente não quer transformar a nossa vida profissional. Nossa, mas eu fiz isso a vida inteira, eu não sei fazer mais nada. Vaidade, aí são as limitações, vaidade. E assim vai. Virtude da humildade. Justamente. Trabalhar a virtude da humildade. Então, essa questão do desânimo por causa da situação financeira, a gente percebe o quantas informações que a gente não tem. Então, Rita, o que eu peço a você? Analise a sua situação com clareza, que é o que a gente estava falando. Olhar no espelho de verdade. O que você pode fazer de diferente? O que você pode fazer de novo para transformar essa realidade? O dinheiro nunca é suficiente. Por quê? Porque a gente sempre vai achar algo a mais para gastar o dinheiro. Então, a gente também tem que equilibrar a nossa receita e a nossa despesa.
Tudo isso chama educação financeira, inteligência financeira. Isso faz parte da nossa organização pessoal. Por isso que a gente fala das necessidades, que, infelizmente, como a Rosária bem citou, tem muita gente na linha da miséria, e aí o que eu falava, das necessidades que a gente tem no mundo inteiro. Imagine na guerra. O que adianta a pessoa ter dinheiro se ela não tem o que ela comprar? Então, são situações que vão trazer desânimo, e isso existe em nível mundial. Então, nós não podemos nos deixar abater. Porque a gente está trabalhando aqui justamente esse contexto. A esperança que a gente precisa ter para nos animar a fazer diferente. E remover esses obstáculos, né? Transformá-los. Né? E para que eu possa transformar esses obstáculos, a primeira coisa que eu preciso ter é consciência deles. A partir dessa consciência, trabalhar as mudanças, as transformações, as ajudas, o que eu preciso trabalhar internamente para me vencer e, a partir daí, realmente construir a vida que eu desejo, que eu mereço, que eu quero para a minha família. Padre Márcio, tem mais mensagem aí? Eu quero que o senhor leia esse WhatsApp que está chegando aí. Vamos ver. E é um WhatsApp bem interessante porque acaba revelando bastante também a realidade de muitas pessoas. Eu tenho certeza que muitas mães acabarão se identificando com essa mensagem. Olha só, é da Simone Almeida, aqui de Campinas. Bom dia, Maria do Rosário, Padre Márcio, sou Simone de Campinas. O que tem me causado muito desânimo são as provações pela dependência química do meu filho, que dura já há quase 20 anos. Gostaria de uma palavra. Obrigada, que Deus os abençoe. Muito obrigado, Simone, pela sua participação. Deus abençoe você. Obrigado também pela sua coragem. Conte com nossas orações e a gente vai mandar para você, sim, uma palavra. É uma situação muito complicada e muito presente, né? Infelizmente, muito comum. Estatisticamente falando, nós temos a triste estatística que a cada 10 pessoas, pelo menos uma vai ter dependência química. Nossa. Certo? E a cada dependente químico, ele arrasta ao sofrimento uma média de 5 pessoas, que é justamente o caso da Simone, que é mãe. Ele arrasta ao sofrimento a mãe, o pai, irmãos, amigos, cônjuges. Né? Então, a gente pode falar, infelizmente, com certeza, que mais de 60% da população mundial sofre com dependência química. E quando a gente fala em dependência química, a gente pode aqui ter uma semana de programa só sobre isso. Porque nós temos a questão do alcoolismo, nós temos a questão das drogas ilícitas, nós temos a questão dos medicamentos que são lícitos, mas que, infelizmente, a gente tem situações, cria. Gente, eu já, infelizmente, ajudei famílias que os filhos se drogavam com Dramin. Nossa Senhora! O Dramin não dá soninho? Dá. Então você dá uma cartela de Dramin e você dorme o dia inteiro. Meu Deus. Entenderam? Pra ficar fora do ar, né? Sim, porque eu estou fazendo o quê? Aquilo que a Vitória falava, fugindo da vida. Eu não quero viver, eu quero fugir da vida. Então eu quero dormir. Tem algum remedinho aí que eu durmo? E você chega no balcão da farmácia e você compra o Dramin. Justamente. Então, o que a gente precisa entender? Que as pessoas, por conta de estarem adoecidas, por conta desses valores adoecidos que a gente está vivendo, por conta das famílias estarem adoecidas, nós estamos vivendo uma situação que o pessoal está tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar. Né? E aí a gente vai para as drogas pesadas e assim por diante e tal. Mas eu queria justamente isso, chamar a atenção que, Simone, infelizmente, você faz parte de uma estatística muito grande e, infelizmente, muito dolorosa. O que eu posso dizer é que existem instituições para te ajudar. Por exemplo, o Amor Exigente, que o padre Haroldo Hahn trouxe para o Brasil há mais de 40 anos. Que é realmente uma ONG, uma organização que ajuda os pais a entenderem a sua codependência desses filhos que, se o seu filho está nessa situação há mais de 20 anos, você, com certeza, nesse tempo, adoeceu junto com ele. E você precisa aprender a lidar com a sua situação.
Por isso, a necessidade de você também conhecer outros pais que vivem a mesma realidade que você vive. Buscar uma rede de apoio. É buscar conscientemente as forças, os apoios necessários para você viver essa dura realidade. A codependência emocional em relação aos nossos dependentes queridos, ela é urgente e necessária. Então, o que eu posso te dizer? Busque ajuda. Olha, nós estamos recebendo muitos WhatsApps, muita participação. Tem assunto não só para uma semana, viu, Marília? Acho que para um mês, 2 meses, 3 meses, né? E a gente vai, então, para o intervalo agora. Agradeço. Viu, Vitória? Muito bom ter você aqui. Espero que não seja a primeira vez, viu? Última, né? Que Eu fique também. na última, né? Primeira e última. Não, vamos ter mais vezes aqui e, de preferência, A dupla? a duplinha aqui, né? Parece até uma duplinha, assim, de cantoras, né? Marilda e Vitória. Duplinha do bem, né, Vi? Elas vão ficar com a gente, elas estarão conosco. Nós vamos pôr em prática aqui, como a Vitória falou, a gente vai pôr em prática aqui agora. Temos um sacerdote, que é muito importante, eu amo quando o senhor está aqui, porque temos um sacerdote, Padre Márcio. E a gente vai para esse intervalo, aproveita para ligar agora. Essa ligação é benefício na sua vida, meu querido, minha querida. Eu suplico para você, em nome de Jesus, que você ligue, sabe por quê? Porque o benefício é seu e das pessoas por quem você reza. Não esqueça dos falecidos da sua família. Todo dia eu falo isso e todo dia eu vou continuar falando, porque eles precisam também da nossa oração. A gente volta com o terço das mãos ensanguentadas de Jesus e em seguida o próprio Jesus estará aqui conosco. Não é maravilhoso? Essa oportunidade não é maravilhosa? Então, vamos para o intervalo, a gente já volta, estaremos todos juntos aqui te esperando.